Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Hugo Carpanês, sou CEO da Inup Contabilidade. Primeiramente gostaria de agradecer a presença de vocês. Então estou aqui hoje mais para aprender, né, com o conhecimento de cada um e vou começar fazendo a apresentação, beleza? Então temos aqui ao meu lado Fred Amaral, CEO da E-Auditoria, especialista em empreendedorismo tributário, estratégias comerciais e soluções digitais de auditoria. Temos também a doutora Valéria Pestana, ex-delegada regional da Receita Federal, ex-conselheira do CARF, com mais de 40 anos de experiência em contencioso administrativo, fiscal e gestão tributária. E também o doutor Tancredo Aguiar, advogado tributarista, sócio da BJ-PAF Advocacia, com atuação estratégica em contencioso e em matéria tributária. Então, muito obrigado por estarem aqui. Nosso objetivo aqui hoje é a gente trazer alguns temas relevantes, né, sobre a reforma tributária. Eu tive a atenção de pesquisar o que mais os empresários e as pessoas estão pesquisando sobre a reforma tributária, para a gente conseguir trazer aqui um conteúdo que gere esse interesse e que realmente a gente consiga tirar as dúvidas das pessoas, ou pelo menos trazer uma luz, né? Então, quando a gente fala da reforma tributária, acredito que muitos empresários estão inseguros quanto a isso, alguns estão com medo, e o pior são aqueles que nem estão se preocupando quanto a isso, né? Então, a gente acha que é o nosso papel a gente tentar trazer um pouquinho dessa preocupação, né, que a gente tem por estar envolvido em toda essa mudança que está acontecendo no Brasil. Afinal, é a maior mudança tributária de, no mínimo, dos últimos 30 anos que nós estamos passando. Então, eu vou abrir esse painel aqui com a doutora Valéria. Tá bom, Valéria? Posso perguntar para você? Pode, Uma anotação. pode sim. Valéria, considerando sua trajetória na Receita Federal e no CARF, como você enxerga o momento atual, né? 2026 é um ano de risco efetivo para as empresas ou ainda é um ambiente de adaptação controlada? Bem, primeiro, cumprimentando a todos os colegas aqui de mesa, agradecendo o convite. Eu tenho uma experiência bastante ampla dentro do serviço público federal, né, da Receita Federal, e o que eu vejo é um ano de experimentação ainda, inclusive para o fisco. Eu não vejo o fisco totalmente preparado ainda para implementar a reforma no porte que ela tem. Eu acho que é um ano experimental para todo mundo. Então, isso é bom, né? Então a gente se coloca no mesmo barco aí que a própria Receita Federal, Exatamente. entre partes, A né? Receita, o Estado, o município, eles têm uma estrutura muito maior, muito mais ampla, forte, mas Aham. está todo mundo experimentando também. Sim, olha só, o empresário que não fizer nada em 2026, ele já corre um risco imediato ou apenas adia um problema maior para os próximos anos? Olha, eu nem acho que eu tenho um risco imediato, não. Eu acredito é que o risco vai ser mais interno. Se ele não pensar em 2026, em 2027, quando a coisa começar a ser implementada, ele vai ter perdas, ele vai ter prejuízos, ele pode prejudicar principalmente o andamento do próprio negócio, além de problemas fiscais, problemas de autuação. Então, eu acho que até a própria capacidade do negócio ela tem que ser olhada nesse momento. Tem que pensar 26 para depois 27 começar a funcionar. Vamos, assim, a gente próprio ano já fala, né? A gente está em fase de testes, né? Então, Exatamente. acho que todo empresário tem que aproveitar esse ano para se preparar, Ele tem que para pensar esse ano, né? exatamente, para se planejar, né? Se preparar e Exatamente. se planejar, porque a partir do ano que vem não tem muito mais escapatória, né? Já começa a valer Exatamente. efetivamente, já começa a doer um pouquinho no bolso. É isso Não é mesmo. verdade? Muito obrigado, doutora Valéria. Vou fazer uma pergunta para o Fred. Né? Fred, olhando para as empresas na prática e com base nos dados que você acompanha, o que você já está vendo hoje? As empresas já estão se antecipando à reforma ou ainda tratando como um tema distante? Olha, eu vejo que muitas empresas já estão se preparando, sim, já estão simulando cenários, mas num número muito menor do que eu acho que é o razoável. Isso que a Valéria falou, eu concordo plenamente, que é o seguinte: para mim, um dos grandes riscos da reforma é o efeito surpresa. É você chegar em dezembro e tomar um susto porque janeiro já vai ser diferente. E aí sim, muitas empresas vão ser prejudicadas por não antecipar as possíveis consequências. Por exemplo, se eu vou ter um aumento de carga tributária, se a notícia é ruim, que eu saiba agora, porque eu tenho que talvez rever a estrutura de custo da minha empresa, para eu chegar no ano que vem e poder suportar isso. O que eu não posso é chegar de surpresa. E a gente tem visto que já está chegando aí, né, no segundo trimestre, e as pessoas ainda não começaram a se mexer efetivamente. Eu tenho visto alguns empresários que já fizeram suas simulações, já anteciparam alguns cenários e faz total diferença. Até se a notícia for boa.
Porque se a notícia for boa e ele entrar em 2027 com compliance, com conformidade, sabendo que ele vai ter mais competitividade, muito provavelmente ele vai passar à frente de um concorrente que pode ser pego de surpresa numa situação dessa que a gente falou. Ele vai estar certinho, ele já sabe que ele vai poder ter o preço mais competitivo. Então, antecipar esses dados faz toda a diferença. Você trouxe um ponto importante, né? Muita gente interpreta isso como algo negativo, porque vai ser prejudicial para o seu negócio, né? Para a sua empresa. Mas tem aquelas tipos de negócio que podem ser beneficiados. Não, tem. Mas assim, se a notícia é ruim, que eu saiba agora. Claro. Eu tenho que saber agora para me mexer. E não adianta ficar chorando, né, gente? Não adianta eu vou ficar reclamando. Não, já está aí. A reforma já aconteceu, já está aprovada. Então eu posso ficar reclamando, né, com os meus amigos e chorando pitanga com eles, mas o que vai adiantar isso aí? Não vai adiantar nada. Então, se é para ter notícia ruim, o meu segmento não vai ser beneficiado, ótimo. Mas quem pensar antes, quem se preparar antes, tem muito mais condição de se adaptar. Porque o brasileiro, cá entre nós, né? A senhora já lidou com isso, tem ampla experiência com empresariado. A gente sobrevive a situações muito difíceis e o brasileiro tem alta adaptabilidade nos meios. Muito. Ele consegue. Então, assim, não acho que vai ser dificuldade essa questão da reforma, que o brasileiro vai dar um jeito de se adaptar. Só que não dá para entrar num jogo novo jogando as regras antigas. E isso aqui não dá. Então, você já aprendeu a jogar as regras antigas. Você acha que você vai conseguir a mesma coisa com um novo jogo? Não. Não vai. Então, se você tivesse inteligência, eu acho que a gente vai tirar de letra, assim, em muitos aspectos a reforma tributária. Mas esse aspecto é fundamental. A gente tem que decidir com base em dados. Não dá para decidir com base em achismo e tal. A gente estava comentando aqui, né, que você falou de alguns estudos prévios que você fez. Isso faz total diferença quando você chega para o empresário com dados e fala, ó, cenário A, B, C. A, muito pessimista. C, pouco provável, talvez esse B. Vamos trabalhar nisso aqui? Vamos. E aí você se planeja. Faz total diferença. Ô Fred, vou pegar aqui deixa eu te fazer uma pergunta. Eu li uma pesquisa um tempinho atrás, que mais ou menos 80% das informações que os empresários estão consumindo sobre a reforma tributária vem dos seus próprios contadores, né? Então o contador se torna, nesse momento, uma fonte confiável ali de informações, né? Ou de como vai interpretar essas mudanças. E você sendo um parceiro ali dos contadores, né, através da auditoria, como é que você observa o mercado de contabilidade nesse momento e como que os contadores podem aproveitar, né, esse momento de mudança, esse momento de insegurança para atender melhor ali os seus clientes? Então, a gente tem duas categorias aí. A gente tem os contadores que já se ligaram e que já estão muito antenados, que isso é uma baita oportunidade para eles de se posicionar, e é mesmo. E a gente tem um pessoal que ainda está acomodado. Muito provavelmente vão perder alguns clientes ou muitos clientes ano que vem. A gente está agora. Em setembro, nós vamos ter que fazer uma opção no Simples Nacional. Nós vamos recolher CBS dentro do DAS ou fora do DAS. Isso. Imagina vocês, uma empresa chegando em janeiro e descobrindo que ela vende B2B, que ela precisa gerar crédito para o seu cliente e ela não fez nada e a opção dela não foi aquela. E de repente ela perde um cliente que é uma fonte de receita importantíssima. É uma situação muito grave. Então, os contadores que já se anteciparam a isso, eles já estão o quê? Eles estão começando a fazer reuniões, estão ganhando novos clientes, estão conquistando autoridade perante esse pessoal todo, porque é uma baita oportunidade. Então, eu tenho visto um movimento muito grande da classe contábil, né, contadores estudando bastante, vendo a reforma tributária como uma oportunidade estratégica, mas ainda temos aí uma grande parte que, infelizmente, ainda não começou a se mexer. Exato, é um momento, assim, minha leitura de mercado que bota todos os escritórios no mesmo patamar de conhecimento, né? Então, como existia muita especialização, isso acaba caindo por terra e nivelando esse nível de conhecimento. Olha só o que você falou, essa pesquisa é interessantíssima. O empresário já vê o contador como a principal fonte de informação da reforma. Muitas vezes a gente tem que convencer o empresário, se a gente quer fechar um negócio novo, de que eu sou a pessoa certa. Não, o mercado já está preparado, o empresário já tem o sentimento que o contador é a pessoa certa. Então, o contador que não aproveitar essa oportunidade agora, eu nem sei o que falar, Sim. Porque a oportunidade está aberta. Basta você querer estudar e você abordar o mercado. Se posicionar. Exato, né? se posicionar. Claro, Fred, muito obrigado. Vou fazer uma pergunta para o Dr. Tancredo. Tudo bem, Tancredo? Beleza. Do ponto de vista jurídico e estratégico, 2026 já exige um posicionamento das empresas ou ainda é possível aguardar maior clareza regulatória? Bom, primeiro, obrigado por essa oportunidade. Um excelente momento para estarmos juntos aqui conversando sobre um assunto tão caro para a sociedade brasileira. E
Sua pergunta me remete a uma resposta bem objetiva, Hugo. O momento é agora. Por que o momento é agora? No aspecto jurídico, eu já tenho que começar a checar os meus contratos. Com quem eu tenho contrato, se eu vendo para pessoa jurídica ou para pessoa física, o modelo desse contrato, o teor desse contrato, a cláusula desse contrato. Se esse contrato é de longo prazo, eu já tenho que começar a checar a incidência do ICMS e do ISSQN, que em 2029 vão começar a ser reduzidos para serem mortos em 2032. Então, 2026, como a própria doutora Valéria chamou a atenção nossa, é um momento de experimentação, mas é um momento também de decisão. O empresário não precisa esperar clareza plena, mesmo porque ele tem hoje a oportunidade de simular cenários. E aí, quem é inteligente vai simular o pior. Porque se o pior acontecer, está preparado. Se o pior não acontecer, já está na frente. Justo. Então, na sua experiência, é mais arriscado decidir agora ou esperar? Acho que você já explicou isso, né? Exatamente. O momento é de decisão. É muito mais arriscado esperar para decidir depois. Até porque, e isso é importante, como a gente está diante de uma reforma tributária, nós estamos diante de uma mudança profunda na filosofia da tributação do consumo. Não é uma mudancinha tributária, não é uma reforminha tributária, não é uma modificaçãozinha de atualização da lei. Eu tive uma modificação completa na filosofia da tributação sobre o consumo. A forma de recolher o tributo sobre o consumo foi completamente modificada. Então, isso exige preparo, isso exige decisão, isso exige planejamento e antecipação. Quem fizer isso agora, certamente terá melhores frutos a colher lá na frente. Quem não fizer, possível pode vir a quebrar o negócio, pode vir a ter grandes problemas, talvez se recupere, evidentemente, porque o brasileiro é realmente muito adaptativo, mas vai ter mais dificuldade de fazer isso. Então, quem tiver mais atento agora, neste ano de 2026, por agora mesmo, neste momento, em abril, nós vamos ter o que certamente vai ter uma oportunidade muito melhor lá na frente. É aquele velho ditado, né? Quem chega na frente toma água limpa, né? Então, quem se preparar melhor agora em 2026, consequentemente, vai ter um impacto menor ou vai saber mais o que vai acontecer no próximo ano. Fred, considerando sua atuação com auditoria e dados fiscais, o tema do split payment tem gerado preocupação no mercado. Na prática, isso tende a representar um choque de caixa para as empresas ou uma correção de comportamento financeiro? A sua visão, esse para mim é um ponto bem polêmico ali, o split payment, né? A gente acaba sendo um pouco cético ou sem entender muito bem como isso vai funcionar, mas isso tem assombrado aí alguns empresários, né? Só de ter a notícia. O split payment e o recolhimento pelo adquirente, né? O efeito muito similar aí do tributo já ir direto para o governo e não circular no caixa da empresa. E a gente sabe que os empresários hoje usam o recurso de tributos para fazer giro, né, nas empresas. E tem a opção, obviamente, né, a opção que eu falo contra a lei, mas de não recolher. Tanto é que muitas empresas acabam ficando inadimplentes porque não recolhem seus tributos. Ou seja, aquele dinheiro circulou no caixa e às vezes nem foi destinado para onde ele deveria ir. Agora, esse dinheiro começa a não ir para o caixa das empresas. Então, por que é importante simular isso agora? Porque se você depende desse dinheiro de giro, você tem que começar a fazer um planejamento financeiro, que aí vai mudar o comportamento financeiro, para você chegar lá na frente e não ter esse impacto, né? Porque imagina, eu repito, para mim o grande dano dessas empresas é o efeito surpresa, é a mudança abrupta. Essa mudança abrupta, ela acaba prejudicando demais o empresário. Então, vai dar efeito de caixa, sim, porque a gente sabe que esse dinheiro circulando é importante para as empresas. Sabendo desse efeito, as empresas têm que começar a rever seus procedimentos financeiros, seu planejamento financeiro, para começar a não contar com isso. Exatamente, ainda mais num cenário, né, que a gente tem no Brasil hoje, tanto de famílias quanto empresas muito endividadas, né? Então realmente acredito que muitos negócios vão sentir na pele, né, ou na verdade vão sentir no seu próprio caixa a falta desse recurso. Exato. Que acabam se alavancando com dinheiro
em teoria não é dele, né? É um dinheiro ali do Estado, é um dinheiro para ser pago os impostos. Ah, Tancredo Aguiar, vamos lá. Ainda, ainda não temos a definição da alíquota. Como que uma empresa pode tomar decisões estratégicas sem saber exatamente qual será a carga tributária? Vou melhorar um pouco a nossa pergunta, né? Existe sim algumas estimativas, eu acho que é interessante trazer essas estimativas aqui para esse debate, até para a gente conseguir ilustrar isso aí para os empresários. Perfeito. Bem, não tem uma alíquota definida ainda. A ideia é que haja uma alíquota, a previsão é que teremos uma alíquota referência e que vai ser definida entre União, estados e municípios, cada qual ficando com a sua parcela, né? Lembrando que nós temos a União, que é exclusivamente titular da CBS, e nós teremos estados e municípios que serão titulares das alíquotas referentes ao IBS, né? Isso vai ter a somatória da alíquota do IVA dual como um todo, portanto, somando ali a carga tributária referência global que as empresas terão. Agora, o que a gente tem que ter em mente? Não tem uma alíquota definida neste momento. Porém, tem estudos, tem várias coisas publicadas, tem entidades sérias fazendo estimativas que permitem que as empresas façam simulações. E mais que isso, quando eu tenho o controle pleno do meu negócio, eu já tenho como ter uma alíquota de referência que tem girado lá ali. Tem gente que fala que vai ser 26,5, tem gente que fala que vai ser 28,5, tem gente que fala que vai ser 30, enfim, mas vamos pensar no pior, 30%. Então eu vou pegar o meu negócio, vou olhar para ele, vou verificar como ele funciona, vou verificar de quem eu compro, quanto eu compro, gerando 30% de crédito, por exemplo, e em cima disso eu começo a fazer as minhas análises para no futuro, olha, vou ter uma média de carga tributária mais ou menos assim. Isso é possível fazer? É possível fazer, né? Se você conhece seu negócio, sim, você sabe bem de quem você compra e para quem você vende. E aí entra aquilo que o Fred comentou. Eu compro de empresa do Simples Nacional. Essa empresa do Simples Nacional, ela fez a opção por pagar aquilo que tem sido chamado de simples híbrido, tal. Ela fez de pagar o CBS e o IBS por fora. Opa, ela me gera um crédito maior. Ela não fez, o crédito é menor. Como é que vai ser isso? Eu vou precisar mudar de fornecedor ou não? E eu também tenho que olhar para dentro de casa, na medida considerando o crédito que eu vou gerar. Então, agora, a gente tem falado o seguinte, a guerra fiscal, ela acaba muito entre aspas, e a gente pode aprofundar nisso em outro momento, mas teremos uma guerra por créditos. O crédito tributário vai ser a bola da vez a partir da reforma tributária, por conta da não atividade plena. Então, voltando, ainda que não tenhamos uma definição de alíquota, é plenamente possível e recomendado que as empresas comecem a fazer uma análise simulada daquilo que venham a ter de carga tributária no futuro. Isso é plenamente possível e recomendado, repito. Dentro do que você falou, uma coisa que faz muito sentido, que a gente acaba orientando nossos clientes, pelo menos mapear seus 10 principais fornecedores. E fazer uma pesquisa ali, qual regime, por exemplo, esse fornecedor ele já é hoje. Seja para começar a fazer novas negociações, seja para renegociar um contrato, e até mesmo expor essa sua necessidade ali ao seu fornecedor, né? E é a mesma conversa que a gente tem que ter também com o seu cliente. Quem são os seus principais clientes? Principalmente quando você atende ali o B2B, atende outras empresas. Quem que é o seu principal cliente? Qual que é a regra que ele vai adotar a partir do próximo ano? Exato. Ele vai ter essa necessidade de crédito ou não? Se ele precisar do crédito, eu consigo renegociar o contrato para cobrar um pouquinho mais caro dele ou não? Então, são nuances, né, que todo empresário tem que começar a se familiarizar com isso, a entender com isso para ter essas negociações e, consequentemente, reduzir esses impactos ali no caixa da sua empresa, né, e conseguir preservar que a sua empresa seja sustentável ao longo dessa transição e até mesmo após a transição da reforma tributária. Exato. E até pegando rapidinho um gancho que dentro disso que você falou e do que o Fred falou, a gente tem a perspectiva do split payment que traz uma questão que é muito crucial em todo esse jogo de débito e crédito no tributo, que é a vinculação, nós falávamos disso antes, a vinculação do crédito ao recolhimento do tributo. Eu posso pagar eu mesmo para ter o crédito, que seria a depender da situação, uma grande contradição, mas
dependendo, pode ser viável que eu faça isso, mas eu preciso contar com que meu fornecedor tenha recolhido a parte dele. Se esse fornecedor não recolheu, eu não tenho crédito enquanto ele não for pago. Isso também pode vir a ser um grande problema nos negócios, sobretudo para aqueles negócios que vão depender de um volume relevante de crédito e, ao mesmo tempo, esse cliente que não gera crédito porque não paga o tributo, ele também pode começar a sair do mercado. Isso é comum. O Brasil tem inúmeras empresas grandes que geram um volume grande de emprego e que não recolhe a tributação. Essa empresa não vai gerar crédito para ninguém se ela continuar assim. Então, como é que isso vai ser a partir de agora? Vai ser que a fiscalização agora vai ser dos próprios clientes. Vai Exatamente. mudar a Aí figura de fiscalização. eu brinco aí, né? Primeiro, eu construí um raciocínio aqui, ouvindo dois profissionais da contabilidade, o doutor Tancredo, que é da área jurídica, eu que hoje estou na consultoria e vim do serviço público, a gente fala em reforma, mas na realidade não é uma reforma tributária, é uma reforma muito, muito mais ampla, é uma reforma na filosofia de negócio, de administração, de fluxo de caixa, uma coisa muito grande. Então, por isso que é um ano de se pensar, de se buscar orientação precisa, do profissional competente, dedicado, estudioso, para você poder tomar a decisão. Porque existe até esse aspecto que o Fred estava falando e que o doutor Tancredo antes levantou. Para eu aproveitar um crédito, eu dependo que o meu fornecedor tenha pago o tributo. Ora, gente, eu vim da Receita Federal, eu estou transferindo uma atividade de fiscalização para o contribuinte, não é? Então, isso aí eu não vejo e, assim, acho também que todos têm que se preparar muito tecnicamente e sob o ponto de vista de sistemas, de tecnologia, porque a gente sabe que o serviço público, principalmente a União Federal, ela está amplamente amparada numa tecnologia de ponta, num cruzamento imenso de informações, as coisas vão ser muito fáceis de ser extraídas daquilo que está acontecendo, Sim. né? Então, é uma mudança, não, eu volto a afirmar, não é uma reforma de tributo, é uma reforma de ambiente negocial, de institucional dentro do país. E aí, já colocando até um pouquinho, antecipando, talvez chamando nossos colegas aqui, acredito que a gente vai ter alguns problemas, judicializações, né? O que você antes falou aí de esperar a normatização, não tem como, você tem que tomar a decisão agora, né? E depois, se for o caso. Então, é o que eu vejo. Eu vi, assim, exatamente isso Tá aqui, certo. perfil muito mais amplo. Valéria, vou aproveitar a sua fala de fazer uma pergunta Tá. também, né? Muito se ouve falando sobre possibilidades de aumento da carga tributária efetiva total, né? Eu queria saber a sua opinião, se realmente vai acontecer um aumento dessa carga tributária total, efetiva, ou se vai acontecer uma redistribuição entre os setores, né? Muitos se estudam ali de setores que possam ser beneficiados, de setores que podem ser prejudicados, como o de serviço, por exemplo, nas novas regras. Qual que é a sua visão sobre isso? A minha visão é exatamente essa. Ela não é uma coisa que vai equilibrar, botar todo mundo no mesmo. Os contribuintes vão ter tratamentos diferenciados, né? E eu, particularmente, vejo o setor de serviços com bastante problemas aí em termos de carga tributária. E, de um modo geral, eu acho que vai haver um aumento de carga. À medida, até que, como vocês falaram no split payment, o Fred falou aqui, antes o dinheiro do tributo circulava no caixa da empresa, depois ela pagava, alguns até não pagavam, né? Não pagavam e se transformavam em devedores contumados, que hoje vão ser punidos aí pela lei, mas o que acontece? Só aí, de não ter mais, de ser aquele débito direto, né, com split payment, eu acho que isso aí vai mudar a forma da condução do negócio. Sim. E a questão do crédito também. Tudo praticamente é crédito. Então a empresa tem que estar preparada, se é simples ou não, vou gerar crédito ou não, vou pagar, vou ter. Como que eu vou olhar se o meu fornecedor pagou? Como é que eu vou fazer? Eu estou fazendo uma análise de quem já trabalhou do outro lado e que tinha essas informações no cruzamento de tudo. Agora, como que eu individualmente vou olhar?
né? Então é o que o Fred falou, Tancredo, a gente está transferindo aí de uma certa forma, a gente está transferindo uma atribuição da fiscalização. Você imagina o empresário ligando pro advogado dele, falando, olha, não tem jeito. Tem que notificar a empresa do João. Nosso relacionamento é fantástico. Mas você tem que fazer uma notificação pro João pagar o imposto, senão a gente não tem crédito. Você imagina isso no ambiente de negócio. Pensa. É o que a reforma trouxe. Sim. E o que eu acho que vai acontecer muito... A perspectiva de conformidade fiscal da reforma é essa. Exato. E o que eu acho que vai acontecer muito, e você falou muito bem de revisão de contrato, é a prática cada vez mais comum do recolhimento pelo adquirente, que a Lei Complementar 214 traz essa previsão, e eu acredito que é muito salutar que você coloque isso em contrato mesmo, porque ali você já garante o seu crédito na fonte, né? Você não vai deixar o dinheiro circular para o seu fornecedor para ver se ele paga. Não, já paga o tributo de uma vez e paga e deu a parte dele. Quer dizer, eu acho uma coisa altamente aconselhável hoje em dia. Sim. E aí os negócios que hoje são estruturados e são viáveis por práticas de sonegação, esses têm que se rever mesmo, Sem porque dúvida. esses aí já não vão ter vida muito longa a partir do ano que vem. Né? Porque muito negócio que hoje é estruturado e fala é viável e gira por conta disso, não vai ter mais espaço. A gente está acabando de falar aqui, não vai ter como. E a Claro. gente vê, a gente sabe que existe isso, Sim. a gente, como eu Sim. volto a repetir, ouvindo o setor público, a gente sabe que existe a sonegação, a gente sabe que tem gente que sobrevive em cima disso, mas vamos voltar aqui, o cruzamento de informação, ele vai ser muito amplo, ele vai ser pesado, poderoso. Então, volto a falar, eu acho que é uma mudança de cultura, de negócio, de pagamento de impostos, de administração, é acho uma que- coisa muito ampla, é uma reforma, Sim, você não foi só muito uma feliz. reforma tributária. Você foi muito feliz quando coloca isso, que não é só uma reforma, é uma mudança de um sistema inteiro. Exatamente. De uma forma inteira de funcionamento do mercado. Isso. Porque acaba todo mundo está sendo impactado, É. todo mundo está descobrindo, né, esses impactos de fato, descobrindo os seus efeitos e começando a descobrir também como trabalhar, né, com essas novas regras. Então a gente está mudando um sistema inteiro, né? Então isso a gente vai ter que acompanhar as cenas ali dos próximos capítulos, exatamente. Eu tenho uns dados interessantes aqui que eu costumo levar em palestra, que circulou na mídia que o sistema vai ser 150 vezes maior que o do Pix, né? Vocês viram essa notícia, o sistema da reforma. Na verdade, não é bem isso, mas ele vai suportar um volume maior que o Pix e o ROC, né, que é aquele registro de operações de consumo que vai ser mandado, é um arquivo 156 vezes maior que um arquivo Pix. Então, é um sistema que está preparado para rodar mais volume com arquivos 156 vezes maiores, né? E assim, os dados consolidados do Pix são de 2004, né, pessoal? 2025 ainda não fechou totalmente, mas olha só, 2024 nós tivemos 26,9 trilhões de reais movimentados e 63,8 bilhões de operações. Agora você imagina o que vai ser esse sistema da reforma. O setor Pois é. público ele está preparado, né? Ele está preparado para rodar isso, para ter essas informações, para cruzar e voltamos aí. E no sistema de apuração assistida dá um conta corrente praticamente em tempo real para o contribuinte. Exatamente, tempo real. Então tem que pensar antes, tem que planejar, tem que ter orientação. Exatamente. Pessoal, muita mudança. Fazer uma pergunta para o Tancredo, tá bom, Tancredo? Na sua atuação na assessoria estratégica, o regime tributário passa a ser uma decisão comercial e competitiva e não apenas fiscal? Sem dúvida nenhuma. Acho que Sabe o que é mais contraditório da reforma tributária? Ela traz como princípio neutralidade, mas na prática nunca foi tão importante verificar tributo como agora. Porque a ideia de neutralidade é uma ideia de paridade comercial, aham, em que as empresas, de algum modo, não se concorrem entre si, baseando-se em estratégias tributárias. eu vou aproveitar esse gancho da neutralidade com a segunda pergunta. Então, você acha que a empresa que não se preparar, ela pode vir perder contratos por estar no enquadramento errado, por exemplo? Foi Sim. algo que a gente já falou aqui, mas eu Sem gosto de dúvida. reafirmar para a gente conseguir levar essa informação de qualidade para quem pode estar assistindo a gente. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Primeiro, regime tributário é obrigação que toda empresa faça revisão de regime tributário todo ano.
Isso é básico. Todo ano tem que ver se no ano seguinte qual é o melhor regime tributário para minha empresa. Isso é básico mesmo. Tudo bem, passou isso. Isso continua sendo básico, porque o regime tributário não morreu. Nós continuaremos tendo lucro presumido, continuaremos tendo Simples Nacional, continuaremos tendo lucro real. E aí a gente tem um pulo do gato aí que talvez, se você pega uma empresa, dependendo do tipo de segmento, se ela, por exemplo, está no lucro presumido, ela pode ter uma performance interessante a partir da reforma tributária. Porque ela passa a ter uma não cumulatividade que não tinha, com o IBS e CBS. Mas, respondendo a sua pergunta, o regime tributário para as empresas continua sendo fundamental a sua análise e ela, de fato, deixa de ser uma análise puramente fiscal e agora passa a ser passa a ser também fiscal, mas mais que fiscal, negocial. É negociar. Modelo de negócios, estratégia de negócios, estratégia comercial. Porque o regime tributário vai ser um divisor de águas a partir do qual as empresas farão os seus negócios a partir de agora. Dentro daquilo que conversávamos. Empresa do Simples Nacional. Primeira pergunta. Quem é o meu cliente? CPF ou CNPJ? A partir da reforma, isso importa. Se eu vendo para CPF, eu não gero crédito para Dona Maria. Mas se eu vendo para a transportadora 10, eu vou gerar crédito para essa transportadora. Quanto de crédito eu vou gerar? Lucro presumido, mesma coisa. Lucro real, mesma coisa. Então, e o lucro real, para mim é o regime tributário, eu gosto demais do lucro real. Porque é o regime tributário que permite ao empresário conhecer o negócio dele com uma ressonância magnética, desde que bem feito. Então, o lucro real, por exemplo, ele é um regime fantástico. Nesse sentido, para concluir, todo e qualquer empresário, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, se não ficar devidamente atento a esse todo que a doutora Valéria falou, ele vai ficar para trás, ele vai ter problema. E mais que isso, uma coisa que eu tenho percebido como advogado tributarista, a figura do contador, ela passa a ser uma figura que, além de fundamental para as empresas, é essencial. Mas, junto com o contador, agora outras expertises também passam a ser fundamentais. Tecnologia tributária, consultoria tributária, consultor de finanças. Quem desenha modelo de negócios. Porque às vezes o empresário é um puto empresário, não sabe fazer isso. Então, quem tiver devidamente assessorado por um time de especialistas e que vão se integrar para atuar para aquele empresário, sem dúvida nenhuma vai ganhar uma competitividade muito fundamental e interessante. Isso mesmo, acho que você foi muito feliz, né? Porque tem a mudança estrutural fiscal, tem a mudança estratégica referente aos seus fornecedores e os seus clientes, e tem um impacto direto no caixa, seja por um aumento ou diminuição tributária ou por questão do split payment, né? Então, assim, são várias esferas ali que a gente tem que analisar numa realidade de empresa. Pessoal, a gente está chegando no final aqui do nosso podcast, mas eu tenho a última pergunta, eu gostaria que cada um de vocês falasse a sua opinião, que é o seguinte: se fosse para dar uma dica para os empresários agora sobre a reforma tributária, que dica que vocês dariam para eles se prepararem melhor, ou um ponto de atenção, por exemplo? Acho que a gente pode repetir algumas questões que a gente já trouxe aqui, obviamente, mas acho que essa dica final vai ajudar, né, o empresário ali a ouvir isso e colocar um dever de casa para fazer nos próximos dias. Bom, começando, né, já que né, deixa à as damas vontade, primeiro isso. para falar, e eu acho que nós vamos até chegar todos no mesmo ponto, no mesmo consenso, prepare-se. Prepare-se, pensa, decida antecipadamente, planeje-se, né? E a questão de que ficou muito claro, acho que eu nunca vi tão claro como nessa conversa aqui, a questão de que nós temos uma mudança de modelo.
uma mudança de estrutura, de ambiente negocial. É uma coisa institucional dentro do ambiente de negócios. Então, isso é que eu acho fundamental. E eu acho que aí o preparo, o conhecimento, a assessoria, o planejamento, isso é fundamental. Tudo bem. Bora lá, Fred. Vamos lá, então. Ó, conselho que eu dou para quem mexe com mercadoria, revise seu cadastro de produtos, revise seu cadastro, revisite, revise seu modelo de precificação, que vai ter que ser totalmente analisado a partir de agora, não dá para seguir com o mesmo modelo de precificação. Revise sua cadeia de fornecedores, revise sua cadeia de clientes. Simule esse cenário para você não ser pego de surpresa. Volto a falar, para mim, a inteligência está em você desenhar esses cenários, ainda que de forma não tão precisa, mas porque é um exercício de futurologia, né? No futuro é uma incógnita, o que vai acontecer com a empresa, se ela vai ter os mesmos fornecedores, vai estar vendendo a mesma mercadoria, a mesma participação de mercado. Mas vamos partindo da hipótese que a gente continue como a gente é hoje, qual que vai ser o impacto? E a partir daquilo ali a gente se prepara. Mas algumas coisas já faça de uma vez, por exemplo, revisar cadastro de produto. De plano, já revisite e já faça a classificação. Perfeito. Legal. Tancredo, por Bom, favor. primeira coisa, converse com o seu contador. Nossa, é uma boa, hein? Saiba se o seu contador está inteirado da reforma tributária. Porque se ele não tiver, ele precisa estar. E não necessariamente você tem que trocar de contador. Você tem que provocá-lo a estar inteirado da reforma tributária. Converse com o seu advogado ou com o seu time de advogados, seu escritório de advocacia. Verifique se esse escritório, se esses profissionais da advocacia estão preparados para poder atuar em seu nome, em prol da empresa, no que diz respeito à reforma tributária. E depois nós vamos falar um pouco mais também, em outra oportunidade, mas não é só a reforma tributária do consumo, tem outras normas. Exatamente. Tem outras normas na área. Tem Né? várias coisas novas acontecendo. Então tem que né? saber se os profissionais que assessoram você estão preparados para trabalhar para você. Terceiro, não tem como fugir de boa tecnologia. Não tem como. O seu RP tem que estar parametrizado com a reforma tributária. Tem que saber até se o seu contador tem bons softwares com ele para poder prestar um bom serviço contábil para você. Então, acho que isso é muito pragmático para saber, para o empresário olhar ao seu redor e saber, olha, eu estou bem assessorado. Ou não. E eu tenho que mexer nisso. Sim. E lembrar que, né, nós falamos muito na parte, que é a primeira parte da reforma, que é a alteração na tributação do consumo. Sim. Mas como tanto o Fred quanto o Tancredo falaram, nós temos outras coisas aí. Nós temos a parte patrimonial, que vai a tributação sobre a área patrimonial, a tributação sobre o imposto de renda, né? Então nós vamos ter muitas e muitas outras mudanças amplas e tão significativas quanto essas que nós discutimos um pouquinho mais a fundo aqui hoje. Então acho que isso aqui é fundamental. Não, exatamente. Obrigado pela aula de vocês. Obrigada. Saio daqui com muito mais conhecimento e clareza também, né? Acho que todos nós aqui somos estudiosos, né, sobre essas mudanças. A gente tenta levar isso para os nossos clientes, para os usuários do software do Fred, por exemplo, também todas as novidades, tudo que eles precisam fazer para se preparar, para se planejar. E realmente nós, como profissionais, né, envolvidos ali com a parte contábil, com a parte fiscal, com a parte jurídica, a gente tem que levar essas ferramentas, levar esse conhecimento para quem realmente está sendo impactado lá na ponta, né? Então, assim, a gente tem que ajudar o empreendedorismo do Brasil se aproveitar ao máximo possível dessa reforma, dessa mudança de sistema e que os negócios deixem de fechar, né? De dar errado por conta de falta de conhecimento. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Beleza. Vamos para o evento. Direto.